Olá, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola, claro, para falar todas as novidades de Atlético, de Cruzeiro e quem sabe do América. Hoje tem enquete especial, enquete polêmica que vai mobilizar as duas torcidas. Dimara Oliveira, Eduardo Panzi e o nosso Diogo Ramalho. Ontem a gente teve o repórter Galã, hoje o repórter Peludo Pegador e a Kika Branco para ler sua mensagem no @osdonosdabola_MG. Vamos falar das 3 contratações que chegaram no Atlético e nomes especulados no Cruzeiro. Mais novidade deve chegar na Toca da Raposa. O Jean, o presidente, já falou, está fora dos planos no clube. Mas antes, deixa eu dar um recado para você. Preste atenção. Este recado é para você que tem financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como você pode saber se existem irregularidades no seu contrato? Ligando agora neste telefone que está aqui na sua tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação para tirar as suas dúvidas. Ligue agora e marque seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já fica sabendo os valores justos da sua parcela. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Inclusive, se você está sofrendo ação de busca ou apreensão do seu veículo. Vamos devagar, né, gente? Os valores já pagos corrigidos, você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, viu, meu amigo? Ligue agora e faça a revisão do seu financiamento. Se der ocupado, insista. Seja brasileiro, ligue durante todo o dia e no decorrer dessa semana. 31 2559 8877, 31 2559 8877, rápido intervalo e na volta todas as novidades de Atlético e Cruzeiro. Os Donos da Bola. Oferecimento Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E você faz melhor quando faz Carrefour. Refine Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias a 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Refine Turismo. Lockar. Soluções em climatização para eventos, agilidade e qualidade no atendimento. Não importa o espaço, a Lockar tem a solução em ar-condicionado para o seu evento. Lockar. Ar-condicionado 3393-2218. Informação com credibilidade. Jornal Band Minas. De segunda a sexta, 6h50 da noite. Oferecimento Drogaria Araújo. Compre em todo o Brasil pelo site. De volta com os Donos da Bola, intervalo rapidinho. O Atlético deu pontapé inicial para a temporada 2016 ontem. Começou o ano já apresentando de cara 3 reforços. A reportagem é do Diogo Ramalho, que está aqui, está na sua tela. O Galo encerrou a temporada 2015 calado e sem novidades, o que gerou desconfiança e cobrança por parte da torcida. Tá devagar, viu? Daniel na Pomoceno tá devagar demais, velho. Ô Daniel, dá um jeito aí, né, meu filho? Porque senão a nossa sofre demais, velho. Para quem achou que o Atlético estava demorando a anunciar contratações, no primeiro dia de trabalho, apresentou logo 3 reforços. Mantivemos os últimos dias sem falar com a imprensa, muita especulação. O importante é que no primeiro dia de trabalho nós apresentamos os primeiros 3 reforços. Eraso, zagueiro de 27 anos e que estava no Grêmio, vem para disputar vaga no setor que foi um dos mais criticados no ano passado, a defesa. Com os jogadores que tem, não vai dar muito problema ajeitar algumas coisas. Se vamos falar dos acertos, dos erros, eu acho que o Atlético tem mais acerto que erro. A gente não vai ter problema para se adaptar o mais rápido possível e conseguir o que a gente quer, né? Não tomar gol e fazer. Caçares, meio-campo, também equatoriano, um pouco mais jovem, 24 anos de idade, disposto a fechar a lacuna daquele jogador de velocidade que atua pelas beiradas. Sí, trato de jugar por las puntas, pero mi posición habitual es en el medio, enganche, y bueno, trato de darle
rapidez al partido, manejar el equipo y bueno, tratar de que las cosas salgan bien. E por último, Yuri. Este um pouco mais conhecido, atacante que surgiu no Botafogo e estava no futebol chinês, o que foi um problema para o Galo desde a saída de Michael Suel. Agora tem, teoricamente, 2 soluções. Olha só como ele diz gostar de jogar. Tem a característica de jogar pelas pontas, tanto lado esquerdo quanto lado direito. Se eu tiver que voltar na linha dos 4 zagueiros para ajudar a marcação, eu vou voltar. Se tiver que chegar perto dos atacantes, eu vou chegar. Começou a temporada no Atlético. A gente sabe que tem uma semana de diversas coisas, né? Exames, viagem. Então, assim, eu estou muito animado para o que deve vir. Só quero descansar e treinar e buscar o foco, que é ajudar o pessoal. Casares, Yuri, Eraso e Yuri, os 3 apresentados ontem. O Cruzeiro já anunciou Santisminho, já anunciou Douglas Coutinho. Coedjar tá lá, não tá pisando também. Pisando lá e cá. Então, a enquete é a seguinte: torcidas de Atlético e Cruzeiro. Quem contratou melhor até agora? O Atlético ou o Cruzeiro? Né? Nós vamos falar daqui a pouco de alguns nomes especulados na Toca da Raposa, mas na enquete só valem os nomes já concretizados pelos 2 times. Atlético e Cruzeiro, quem contratou melhor? Dimar Oliveira, começa respondendo essa pergunta aí. Facinho, né? Por isso que eu comecei com você. Ah, que bom, olha só. Eu acho que são situações e pontos diferentes das contratações das 2 equipes, né? No caso do Atlético, ele tem a manutenção do time titular, né, que foi vice-campeão brasileiro, fez algumas situações pontuais. Eu prefiro entender nesse início, com a apresentação dos 3 reforços que o Atlético trouxe ontem, que é uma composição de banco, que é uma composição do grupo. Muito mais do que uma titularidade desses jogadores. Claro que existe uma adaptação, enfim. Gostei da forma como eles chegaram, expondo bem, me pareceram conhecer muito bem o que é, o que se pretende o Atlético, a importância que tem essa Libertadores que o Atlético vai disputar, isso já é um diferencial. E essa história, né, o cara ganha a posição em campo. Mas, a princípio, olhando e observando e tendo ideia do que eles mostraram e de pouco que a gente viu deles, eu acho que são situações de composição. Ainda acho que o Atlético vem com o cara diferenciado. O Atlético ainda vai trazer esse cara. É a disputa do Nenê, é o Nenê. Eu acho que é ele. Inclusive, agora há pouco mesmo, na nossa programação de rede, o repórter já falava de lá dizendo que ele não se apresentou e que a ideia é que realmente ele esteja próximo do Atlético. Acho que o presidente ontem se esquivou de ter a entrevista mesmo com a imprensa, porque ele teria que responder sobre Gemerson, principalmente, que é uma preocupação nesse momento, e principalmente por causa do Nenê. Ele já ofereceu todos os jogadores possíveis, Thiago Zagueiro, Carlos, Dodô, já colocaram para o Vasco que o Vasco escolha, então, 4 jogadores, que o Atlético vai tentar, e até uma composição financeira mesmo para isso. Então, me parece uma batalha muito grande por ele. Ele parece ser o cara que vai chegar para estar nessa distribuição do Atlético. Então, ainda falta ele. Para mim, ele é o que chega para ser essa a informação sempre é mais importante. Então, para você, o Nenê tem grandes possibilidades de chegar ao Atlético mesmo. O negócio não esfriou. Não. E você acha que o negócio seria uma composição envolvendo alguns atletas do Atlético, mais do que uma transação envolvendo dinheiro? As informações que chegam do Rio é que o Atlético chegou a oferecer 4 jogadores. E quais jogadores que estão no bolo aí? Então, lembrando assim, o Thiago Zagueiro, o Carlos, o Dodô e o Neto Beró. São jogadores oferecidos. E por que o Atlético acredita nisso? Porque o Atlético sabe que o Vasco... Os 4 e mais dinheiro ou só os 4 pelo Nenê? E mais dinheiro, até uma composição financeira mesmo. E mais, até colocaram que o Vasco, então, pudesse escolher. Se não fossem esses 4 apresentados, que o Vasco pudesse escolher. No que o Atlético está apostando? Que o Vasco tem pouco dinheiro para a remontagem dessa equipe dele em termos de Série B. Então, está apostando nisso. Porque é preferível... O Vasco poder escolher no universo desses 4? Ou mais até algum? Outro que tem, assim, que não... Tipo o André, por exemplo, tipo que André... ontem já rolou uma conversa de bastidores que ele não se apresentou ontem, ficou para hoje, de que ele não seria utilizado no elenco de 2016. Diogo, ele não vai ser utilizado no elenco. Não, e hoje, na verdade, diferente do que disse o Maluco, poucos minutos antes do nosso programa, a ESPN já estava veiculando, tratando quase como certo a ida do André para o Corinthians, existe né? Dizendo que até hoje isso deve ser anunciado. Existe a informação da assinatura de um pré-contrato do André com o Corinthians, por isso o próprio Internacional ontem, os companheiros que cobriam a representação no Inter,
Eles tiveram a informação que o Inter saiu do negócio com o André porque havia descoberto essa assinatura de pré-contrato. Só que aí vai ficar a pendência, se o Atlético libera ele já agora para o Corinthians, se o Atlético vai pedir uma composição financeira, porque ele tem contrato até julho, se o Atlético inscreveu o André na Libertadores, ele não pode jogar mais a Libertadores pelo Corinthians, então há alguns fatores que impedem. Então o André vai ter que conversar com a diretoria do Atlético, talvez o Atlético busque um jogador no Corinthians, são interrogações nesse negócio, mas parece que entre André e Corinthians está tudo certo. O que pega é Corinthians-Atlético, para ver se vem jogador do Corinthians, se o Corinthians vai fazer uma recomposição financeira. E tudo que a Dimara falou a respeito do Nenê, eu também tive as mesmas informações, os mesmos jogadores que o Atlético ofereceu, Neto Berola, Dodô, o Carlos não havia sido numa primeira opção, mas depois o Atlético acabou oferecendo. Dizem no Rio que o Vasco, além dos jogadores, quer um valor de 3 milhões de reais para liberar o Nenê, e é aí que o Atlético não quer. Ontem o Eurico Miranda soltou até uma nota oficial no site do Vasco, falando que não, que nem por ouro em pó, ele usou mais ou menos essa expressão, o Nenê sairia do Vasco. Mas a vontade do jogador é disputar a Libertadores, até porque o Nenê está em fim de carreira. O cara vai trocar a segunda divisão por Libertadores. Ele não tem mais 3, 4 anos em alto nível. O Nenê tem no máximo 2 anos em alto nível, porque chega uma hora que ele não consegue mais disputar fisicamente com os outros. Mas, então fica essas pendências, eu também acho que o Nenê... eu também acho que o Nenê seria a cereja do bolo. Até a nossa pergunta na enquete no Twitter, @osdonosdabola_mg, quem contratou melhor, eu acho que está tão nivelado, estão tão niveladas as contratações de Atlético Cruzeiro, porque são todas pontuais. Em alguns casos, são jogadores que a gente não conhece, que a gente tem que confiar muito na diretoria, no feeling da diretoria, dos treinadores, mas que, se, por exemplo, chega um Nenê para o Atlético, o Cruzeiro para nisso, eu acho que o Atlético sai na frente, em termos de qualidade. Se o Atlético não traz o Nenê, mas o Cruzeiro, apesar do Gilvan ontem na missa ter dito que não, que o Cruzeiro saiu do negócio pelo Jean, mas se chegasse um Jean e não viesse um Nenê, mas talvez o Cruzeiro... Mas ele não está na lista, né? Ele não foi para a lista da disputa da Florida Cup, e isso pode ter um significado. Por que ele não foi para a lista? Ele está indo para onde? Ele não vai ficar no Fluminense. Depois a gente vai entrar. Depois a gente vai falar do Cruzeiro. Tem o que o Gilvan falou. Rapidinho aqui, gente. Vamos organizar. A interação sempre é nossa prioridade. Além de votar na enquete, você pode mandar no @osdonosdabola_mg, explicar o seu voto, dizer quais contratações você gostou ou não. Daqui a pouco a Kika Branco vai ler as mensagens de todos os torcedores. Mas há mais uma novidade, mais uma forma de interagir aqui no nosso programa. Mande sua mensagem para o nosso Bandzap. É isso mesmo, a nova ferramenta, o sonzinho que o Genta... Aí, ó. Tem um número aí? Então beleza. 997990881. O Diogo Ramalho levantou o dedo, foi educado. É só para fala pra gente. O gancho do que e responde a pergunta também. Você também pode falar. É para isso mesmo, do que disse o Dudu, que está muito nivelado. Dudu, que gracinha. Dudu, a gente para quem me conhece há muito tempo, é Dudu. Do Dudu e Edu, tanto faz. Não, bacana, bonitinho. Mas aí eu concordo que está nivelado, só que aí fazendo uma comparação. Eu sempre soube que ele gostava de um homem mais rústico, mais peludo. Lá vem. Quem gostava? O Cadu interrompe seu raciocínio para falar bobagem. Vai lá. Mas eu concordo que está nivelado e que a gente tem que confiar no feeling da diretoria, como disse o Dudu. Mas, fazendo uma comparação de momento, eu fico com o Atlético por enquanto, porque eu não conheço o futebol do Sanches Minho, como eu não conheço do Caçares. O Erasmo eu conheço um pouco, não acho nada demais, mas também acho que não é um jogador ruim, bom para compor o elenco, bom para banco de reservas. Aí você pega, sobraram o Yuri e o Douglas Coutinho. E o Rafael Silva também. Sim, mas pegando esses dois, por exemplo, eu sou muito mais Yuri, pelo menos hoje, antes da bola rolar, pelo que eu conheci do jogador no Botafogo. Acho um ótimo jogador e, na minha opinião, briga, inclusive, para ser titular desse Atlético. Dessas 3 contratações, ele, para mim, é o que está mais próximo de uma briga para ser titular. O Douglas Coutinho, na minha opinião, é para ser banco do Cruzeiro. Então, por isso, o Atlético está um pouco na frente. Eu acho até louvável você reconhecer o desconhecimento a respeito do Casares e do Sanches Minho. Nós todos, ao longo de toda essa rodada de especulações aqui, o tempo todo reconhecemos também, não conhecemos fulano, não conhecemos cicrano. Mas, assim, o status que o Casares chegou no Cruzeiro e o que o Sanches Minho... no Atlético, e que o Sanches Minho chegou no Cruzeiro, parece maior do que o do Yuri e do Douglas Coutinho.
Mas você entende o que eu quero dizer? Então, assim, para brigar por titularidade... Não. Até valores envolvidos de salário... Até para ilustrar um pouco a respeito do Casares, que eu também não conheço, não lembro dele jogando, o Corinthians falou no nome desse jogador lá em São Paulo, ofereceu 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos então, do Casares. Então, se o Corinthians falou, é bonito, é bom. Aí o pessoal de São Paulo, lendo companheiros de São Paulo, um ex-scouter do Corinthians, trabalhava com números para o Corinthians, e hoje ele é analista tático da ESPN Brasil. Ele discorreu maravilhas sobre o Casares, falou muito bem do jogador, ele acompanhou esse jogador pelo Corinthians, quando ele trabalhava no Corinthians ainda, e citou algumas características. Jogador de bom passe, jogador que no mano a mano é muito bom, veloz e que faz principalmente a parte central do campo. Seria ali uma função mais parecida com a do Giovanni Augusto. Então são informações que eu não tinha, mas que ontem procurei saber. É de um ex-scouter do Corinthians, hoje ele é analista tático da ESPN Brasil. Mas aí, taticamente, fica a pergunta, né? Se todo mundo imaginava que o Casares seria para compor ali o lado esquerdo, para suprir essa lacuna... Parece que o Yuri vai ser esse cara. Como que ficaria essa Yuri e Michael Suel. Mas o próprio Casares falou na coletiva que ele pode ser também. Que ele também joga assim. Ele disse que pode, mas... Eu estou dizendo que me passou o scouter. Era a forma que ele estava jogando. Mas é um que pode chegar para fazer o centro do gramado. E pela esquerda, o Thiago Ribeiro ainda está lá. Michael Suel está de volta. Dátolo, tem o Yuri. São muitos jogadores para opção do Diego Aguirre pelo lado esquerdo. O Alexandre Dolabella aqui também falou que o próprio Casares colocou-se como um enganche. Então, realmente joga pelo centro. Enganche é aquele número 1 que o Zagallo chamava, aquele homem de chegada. Tem gente que gosta de denominar ponta de lança, mas nesse 4-2-3-1 do Atlético, eu acho que dificilmente vai mudar, porque o Aguirre gosta desse esquema, deve continuar ali com os dois volantes, o Rafael Carioca, o Leandro Donizete, o Luan pela direita, alguém pelo centro, que a gente não sabe se vai ser o Giovanni Augusto ou o Casares, e alguém pela esquerda, lá na frente, o Lucas Prato. Mas pode como ficaria para os dois jogarem juntos? Você levaria o Giovanni Augusto pela esquerda, por exemplo, ou sairia o Giovanni Augusto do time, ou o Casares chegaria, por exemplo, para o banco de reservas? Porque se ele é um enganche, se ele vai jogar pelo centro, ele vai brigar por posição inicialmente com o Giovanni Augusto, a não ser que um dos dois mude de setor, né? Eu até acredito que o Aguirre não mexa muito na espinha dorsal do Atlético. Ele comece o ano com o Atlético que terminou 2015. E o Giovanni Augusto também tem uma peculiaridade. Ele é a joia do Atlético, ele é um jogador que pode se valorizar. Não vejo assim, com muita facilidade para o treinador tirar ele do time titular. O Giovanni Augusto hoje é uma das galinhas dos ovos de ouro do Atlético, junto com o Gemerson. Agora, outro pode ser o Nenê, que a gente está só especulando, mas pode ser mais um para brigar. E que o senhor por essa disse posição. que não jogaria junto com o Giovanni Augusto, né? Eu acho que não. Acho que não tem. E o próprio Casares. Se o Atlético arrumar alguém ali pela esquerda, acho que o Giovanni Augusto ou o Casares, um dos dois vai ser titular. E se o Nenê vier, pode sobrar até para os dois. E hoje tem a informação que o Atlético busca outro volante, um volante de contenção, estilo Leandro Donizete. Porque ele já tem Rafael Carioca, o Eduardo pode ser um jogador que esteja em outras listas de empréstimo, mas que o Atlético busca para essa temporada. O Atlético busca para essa temporada mais um volante. Então, pode ser que o Eduardo esteja em alguma lista de empréstimo. Para mim seria uma pena, porque o Aguirre tem fama de saber lidar com a base, de dar espaço para jogadores mais jovens, e eu acho o Eduardo com grande potencial. Antes da Edmar e do Diogo falarem, o Eraso vai também dar isso, a primeira entrevista como jogador do Galo. Fala, Eraso. Tem jogadores importantes na saga que vem procurando seu espaço. E, bom, vai ser uma linda disputa. É importante que o Atlético consiga as coisas que a gente quer conseguir, que é ficar campeão da Copa Libertadores, pensar no brasileiro depois e as competições que a gente tem pela frente. Tem agora uma pré-temporada importante na Flórida e começar com o pé direito. Recado do Genta, pessoal, participando pelo WhatsApp, mandar mensagem de texto, não é mensagem de voz e muito menos para ligar. Né? Você pode até ligar para a redação mais tarde, a gente bate aquele papo, mas para entrar no programa, mensagem de texto, a gente vai passar na tela e vai ler a sua mensagem. Gilmar Oliveira, o Eraso para você.
chega para ser titular, independentemente da saída do Gemerson? Mesmo se o Gemerson começar a temporada no Atlético, você formaria a dupla Gemerson e Eraso? Era uma coisa que eu queria ver, né? Eu acho que... Mas você sabe que aquela história que a gente fala muito, o Atlético vai perder muito porque ele não tem aquilo que a gente cobra do Léo, né? Que é a questão da velocidade também, não é o forte dele. Né? Não é característica do Eraso. Como característica isso. Então, não sei se caberia por aí. Eu tô... assim, quando a gente olha o Atlético, olha o que ele tem para disputar, olha a Libertadores, olha a formação, olha quem está chegando, seria uma perda. E aí, talvez por isso que o presidente nem queira falar e não falou ontem, o Gemerson seria uma perda muito significativa para o Atlético nesse momento, para essa formação. Você disse que o Thiago está na lista aí, caso haja negociação. Eu não colocaria o Thiago na lista. Eu acho o Thiago um jogador importante. A gente viu tão pouco do Thiago mas também. O pouco que viu, agradou, pelo menos a mim, agradou bastante. Entendeu? O Thiago, zagueiro. Eu não colocaria em alguma lista de negociação o Thiago, zagueiro. Mas sabe por que o Atlético fez um jogo só, né? Fez dois, acho que ele fez Palmeiras e o ficou um tempão sem jogar, jogou, acho que numa das últimas rodadas contra o São Paulo, jogou muito bem. Entendeu? Então a gente viu pouco, mas no caso de uma saída do Gemerson, teria que contratar mais um zagueiro. Eu acho que o Eraso ainda não é esse jogador, mas eu manteria o Thiago no elenco. Mas aí tem o Ed Carlos, tem o Leonardo Silva, por enquanto tem o Gemerson, chegou o Eraso, tem o Thiago e tem o Gesiel. E tem mais um zagueiro da base que está subindo, que me fugiu o nome. Então, se for para emprestar, que empreste o Thiago e Gabriel. Gabriel e Gesiel, dá até uma dupla. Ontem, quando a gente estava falando do Gemerson, da possibilidade do Eraso chegar, disso tudo, ainda não concretizado, quer dizer, o Eraso já concretizado ontem, mas o Gemerson ainda nessa dúvida, o Cris falou aqui para a gente discutir o Gesiel. Acabou que ontem não deu tempo. Eu acho que vale falar um pouquinho dele, porque ao mesmo tempo que, numa eventual saída do Gemerson, você pegar um jogador totalmente desconhecido, assim, do grande público, e trazer para titular na vaga de um cara que já é da seleção brasileira, soa como uma substituição inadequada, né? Um cara bem menor entrando na vaga de um jogador já consolidado. Mas, ao mesmo tempo, o Gemerson veio da base. O Gemerson também começou do nada. O Gemerson também não chegou com o Gesiel chegou a ser até mais promessa do que o Gemerson. E o Gesiel já é até um pouquinho mais badalado do que o Gemerson era a essa altura da carreira, digamos assim, antes de começar no profissional. O que vocês sabem desse jogador? Vocês apostariam? Vocês acham que dá para ficar, se o Gemerson realmente sair, ficar só com o Eraso como uma contratação de reposição e contar com o Gesiel para realmente brigar por vaga, para realmente lutar para ser titular? Eu acho que não vai fugir disso. Se o Gemerson realmente sair do Atlético, o Atlético não deve investir mais em zagueiro. Ele vai pegar o Eraso, que já foi contratado, e puxar esses jogadores da base, no caso o Gesiel e o Gabriel. Agora, só para refrescar a memória do torcedor atleticano, o Atlético tinha a zaga, Léo Silva e Hever. O Atlético perdeu o Hever, foi um desespero. Veio o Otamendi, esqueceram o Hever. O Atlético perdeu o Otamendi, foi um desespero. Veio o Gemerson, esqueceram o Otamendi. Se perdeu o Gemerson, gente, vamos com calma, não é o fim do mundo. Pode ser que esteja surgindo aí da base, ou mesmo o próprio Eraso, ou outro que estivesse no banco, no caso o Thiago, pode ser que esteja surgindo outra solução. Como o Otamendi foi solução um dia, como o Gemerson foi solução um dia, e agora pode estar pintando outro. Eu acho que tem muita gente focando em alguns erros pontuais do Eraso, sendo que se a gente pegar qualquer zagueiro, você monta um DVD às avessas, né? A gente sempre fala do DVD mentiroso, porque pega só os lances bacanas de cada jogador. Você pega de qualquer defensor, qualquer back consagrado aí, 2, 3 lances que acabam depondo contra esse atleta. Eu acho que vale mais ou menos isso pro Eraso. Fez um bom campeonato, é um bom zagueiro, é um cara de seleção brasileira. Ontem a gente até brincou, o cara que faz gol no Monumental de Nunes já é um cartão de visitas interessantíssimo, né? O próprio Gemerson teve suas falhas, contra o Internacional, por exemplo. O início dele Você pega aquele lance ali, pega para alguém que está contratando o Gemerson, olha o que o cara já fez. Então, essa história de DVD, eu estava semana passada conversando com o Beto Arantes, Beto Bom de Bola, ex-jogador do Atlético, hoje comentarista. Ele foi diretor do Atlético na época dos Isa Valadares. Ele disse que há um mês abriu um quartinho da casa dele em Lagoa Santa, tinham 2.000 DVDs de jogadores de quando ele era diretor do Atlético para o Atlético ver. Só craque, eu tenho 2.000 DVDs. Kika Branco
Hoje a gente faz diferente, como a gente propôs essa enquete aí, a mistura, as duas torcidas ao mesmo tempo, Kika Branco. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Sobre a enquete, o Roger Queiroz diz que é o Cruzeirão, lógico que saiu na frente, o Minho vai ser o armador que o time tanto precisava, Israel Varenga diz que é o Galo. Se confirmar o Nenê, ainda mais. Gabriel Berto, os dois contrataram para compor elenco, mas ainda falta aquele titular indiscutível. E o Matheus Souza, as contratações ainda não empolgaram as torcidas. Ambos precisam de um camisa 10 de peso. Tem aqui ainda a pergunta do Valério Galocura. Quem era melhor na base do Galo, Rafael Moura ou o Carlos? E o Diego Fonseca perguntando para a Dimara, será que o Robinho é que seria essa cereja do bolo que ela falou? O Robinho seria uma baita cereja, está ganhando mais de 3 milhões. Mas daqui a pouco a gente fala disso tudo, intervalo, na volta a gente responde as perguntas, vai falar do Cruzeiro e um pouquinho mais do Atlético também.